Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós lemos a leitura da profecia de Ezequiel, que traz uma palavra que é uma prefiguração de uma graça maior que está no centro de toda a nossa vida cristã. Ezequiel diz: marca com uma cruz na testa os que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que se praticam em Jerusalém. E ainda diz: percorrei a cidade atrás dele, matai sem dó nem piedade, matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até o extermínio, mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Os textos do Antigo Testamento, eles sempre têm essa dimensão de uma tipologia, ou seja, primeiro apresenta como que coberto por um véu, e depois esse mistério é desvelado no ápice da revelação, que é Jesus Cristo, que é a plenitude de toda a revelação. Então nós encontramos nestas linhas dessa profecia de Ezequiel uma prefiguração da marca que é colocada na vida de todos os homens que se tornam cristãos, e é a marca que nos dá a graça da salvação. Quando é que nós nos tornamos cristãos? Nós nos tornamos cristãos quando nós somos batizados. E a graça do batismo, a teologia do batismo, ela consiste em nos lembrar o seguinte: nós nos tornamos cristãos quando nós participamos efetivamente do mistério da cruz.
Quando nós somos batizados, seja na modalidade do batismo por aspersão, quando a água é derramada sobre a cabeça, ou quando é no batismo por imersão, as duas modalidades, elas têm um significado de morte. Nós morremos para o pecado, para ressurgir para uma vida nova. De tal forma que aquele que está sendo batizado participe ativamente do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que está intimamente ligado com o mistério da cruz. Então, a base de toda a nossa vida cristã está ligada ao mistério da cruz. Qual é a marca que nós recebemos? A marca visível é a marca do sinal da cruz. Pelo menos por 2 vezes, o corpo daquele que está sendo batizado, o candidato ali à vida nova, é marcado com a cruz. Primeiro com a unção pré-batismal, com a unção com o óleo do batismo que é feito no peito, e depois com a unção pós-batismal, que é a unção com o óleo do santo crisma, que é feito na fronte. E que não é ainda o sacramento da crisma, mas é para demonstrar que nós estamos sendo incorporados ao Cristo e participando do tríplice munus de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei. É a graça que nos é concedida no dia do batismo. Pois bem, essa marca, embora com sinais visíveis, é uma marca que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é uma marca indelével, porque é uma marca que é impressa na alma e que a própria palavra indelével é para dizer que ela não pode ser apagada. Então, é a marca que é impressa na nossa alma e é o selo que nos garante o céu. Tanto que nós dizemos com muita clareza que se nós morrermos imediatamente depois que formos batizados, a marca que está ali impressa na nossa alma nos garante o céu, sem julgamento nenhum. Batizados e depois, se imediatamente morrermos, nós entramos definitivamente no céu, porque estamos santos. A raiz de toda a santidade, de toda a graça, está ali no batismo, que está intimamente ligado ao mistério da cruz. Então é o que nos poupa do extermínio, o que nos garante a graça do céu, que nos garante a vida eterna. E aqui não estou nem entrando no contexto daqueles que morreram sem ser batizados, ou que morreram durante a preparação para o batismo, como na história dos mártires, mas propriamente nós, ou aquilo que se aplica à totalidade dos que se tornaram cristãos, se tornam cristãos com a marca da cruz. Então, a base, a nossa origem, o novo nascimento está intimamente ligado com o mistério da cruz, que é a marca impressa na nossa alma e que nos garante a graça do céu. Então quer dizer que a teologia da cruz, ou a incorporação à vida da igreja e ao Cristo, ela sempre passa pelo mistério da cruz, e não é um privilégio dessa ou daquela pessoa, mas é algo que toca a vida de toda a igreja. Embora uma ou outra comunidade, uma ou outra linha teológica pode realçar mais o mistério da cruz, mas todos, não há possibilidade de ser cristão sem viver intimamente ligado ao mistério da cruz. Não há possibilidade. A teologia da igreja nos ensina isso. Primeiro dizer que na cruz está a base de toda a nossa salvação. Quando a igreja, os teólogos tratam da teologia da cruz, fazem questão de dizer isso. Quando se dá uma definição do que é a teologia da cruz, primeiro diz assim, que a teologia da cruz perpassa toda a história cristã, e não dá para dizer que se é cristão sem estar intimamente ligado ao mistério da cruz. Embora, mesmo na Sagrada Escritura, alguns que se intitulavam cristãos queriam rejeitar de alguma forma o mistério da cruz. E atualmente,
para falar de uma coisa mais atual, o Papa Francisco faz questão de lembrar isso. Não existe cristianismo sem cruz. Não há possibilidade alguma de alguém dizer assim, eu sou cristão, mas sem assumir a cruz. Eu sou cristão sem estar ligado ao mistério da cruz. E não está falando nem de uma base propriamente teológica, de uma definição teológica, mas falando de um jeito muito popular mesmo. Não há possibilidade de ser cristão sem cruz. Porque é algo que inerente à vida cristã. Nós nos tornamos cristãos pelo mistério da cruz, porque somos incorporados no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E aí os teólogos dizem assim, havia um grupo que queria viver a vida cristã sem o mistério da cruz, numa imperfeita teologia cristã. E falam isso a respeito de uma imperfeita teologia cristã que circulava entre os membros da comunidade dos coríntios, e que São Paulo depois os interpela de uma forma muito forte a dizer que não há possibilidade alguma de viver o mistério da vida cristã sem estar intimamente ligado à cruz de Cristo. Primeiro, ela é a base de toda a nossa salvação. Todos os outros acontecimentos da história da salvação, eles estão aqui, ligados ao mistério da cruz. Não há possibilidade de pensar outra coisa a não ser disso. Os cristãos dos Coríntios queriam relativizar o poder da cruz, relativizar o mistério da cruz. E São Paulo faz questão de colocá-los nos eixos e entender que essa imagem, a imagem do Cristo crucificado, o mistério da cruz, nunca pode sair aqui da nossa mente. É como que se ficasse gravado aqui na nossa mente, em todos os lugares que nós olharmos, e em tudo aquilo que se referir à vida cristã, está intimamente ligado ao mistério da cruz. Os teólogos também definem que a cruz é o ponto de partida para toda a teologia cristã. Quando a gente começa a falar isso, é como se tivesse... usando até como se fosse um pleonasmo, porque a gente já sabe disso. O ponto de partida para a teologia cristã é sempre a cruz. Uma teologia autenticamente cristã, ela sempre parte do mistério da cruz. É a base da salvação e é o ponto de partida de uma teologia autêntica. E é o ponto de partida de uma espiritualidade autêntica também. Se alguém quer ver uma espiritualidade autêntica, mas longe do mistério da cruz, com teologias que se distanciam do mistério do sofrimento de Cristo, é como se buscasse refúgio numa teologia mundana. Por exemplo, quando se fala de uma teologia da prosperidade, de uma teologia que qualquer pessoa que seja acometida de um sofrimento é porque ela é um desgraçado, não está ali longe da graça de Deus. E que a teologia cristã católica nos ensina o contrário disso. Quando nós somos acometidos de um sofrimento, esse sofrimento nos leva a participar ativamente do mistério da cruz, associando as nossas dores às dores de Cristo, completando os sofrimentos do Cristo na cruz, associando as nossas dores às dores de Cristo. Então, por que os teólogos dizem assim, que existe uma teologia autenticamente cristã? A cruz é o ponto de partida para uma teologia autenticamente cristã. Porque existem teologias que não são autenticamente cristãs, são teologias mundanas. E que a gente não pode deixar de jeito algum que isso perpasse a nossa vida cristã. Sobretudo em tempos de acesso a informações tantas e que de uma hora para outra as pessoas se tornam teólogas. De uma hora para outra as pessoas se tornam especialistas em conceitos da vida cristã. E rechaçam depois aquilo que é o mistério da vida cristã alicerçado na doutrina da igreja, na doutrina bíblica. E novamente volta a questão de que São Paulo enxergou na comunidade dos coríntios uma relativização do mistério da cruz de Cristo, como se fosse algo secundário e pudessem viver distantes do mistério da cruz
e, consequentemente, vivendo uma teologia que não era autenticamente cristã. Depois, novamente, como que num pleonasmo até vicioso, né? Quando se fala descer para baixo, subir para cima, os teólogos novamente dizem assim: a cruz é o centro de todo o pensamento cristão. Uma teologia ou uma vida cristã que se ausente da cruz, novamente, é um pensamento mundano. É um pensamento que traz a espiritualidade muito mais para o plano terreno do que para o buscar as coisas do alto. Depois, quando o texto da profecia de Ezequiel diz assim, olha, não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Em outras traduções pode até falar não propriamente a cruz, mas essa tradução litúrgica aqui fala explicitamente, não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz, a marca da cruz. Em outras traduções pode ser a marca do tal, que depois na tradição franciscana foi incorporado à vida de São Francisco, que tem um significado de cruz também. Mas se a gente diz assim, eu fui batizado, eu tenho a marca da cruz sobre a minha vida, então, aleluia, glória a Deus, eu já tenho o céu garantido, porque eu tenho na minha alma a marca indelével da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o selo que me dá a vida eterna. No estágio de vida que nós estamos? Não. Só se a gente tivesse morrido imediatamente depois de ter sido batizado. Só. Porque aí o ponto seguinte é dizer exatamente do mistério da cruz na nossa vida cristã. Como que a cruz afeta a nossa vida cristã? Primeiro, é preciso lembrar dessa base. Nós somos incorporados na vida de Cristo, participamos do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, através do batismo, fomos incorporados na vida da igreja, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a marca indelével, necessária para a nossa salvação, necessária. Quando se pede o batismo, o que você veio pedir à igreja para os seus filhos e afilhados? Aí se responde a fé, ou o batismo. E o que você vai receber com a fé? A salvação. Então está ali na base. Pelo batismo, que está ligado ao mistério da cruz, incorporados a Cristo, porque participamos ativamente do mistério da sua paixão e morte, por isso que mergulha na água, a água é derramada no ponto mais alto da cabeça, para simbolizar que morreu mesmo e ressuscitou, só que depois precisa viver o mistério da cruz, incorporar a cruz à vida cristã, porque primeiro nós somos incorporados à cruz de Cristo, participando ativamente do mistério da sua paixão e morte, agora é preciso trazer a cruz para a vida, e aí a pergunta é essa, como a cruz afeta a vida cristã? A cruz não é um amuleto, né? Porque se a gente pensar nessa dimensão, estou marcado com o sinal da cruz, porque no dia do batismo a minha alma ficou marcada com esse selo que me dá a vida eterna, e é verdade, então eu não preciso fazer mais nada, por conta de que eu já estou marcado com o selo da cruz, com o selo que me dá a vida eterna. Não, não é verdade. Porque se nós não abraçarmos a cruz efetivamente para viver de fato a vida cristã, nós perdemos a graça. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ela não é um amuleto e se nós não vivermos de acordo com a fé cristã, de acordo com o evangelho, de acordo com a doutrina, batizados, nós podemos receber a condenação. Marcados com esse selo, mesmo assim, receber a condenação. Então é preciso viver bem a fé cristã. Viver bem. E aí, que se define de fato uma teologia ou uma espiritualidade na ordem prática, que é viver o mistério da cruz. Ser um outro Cristo. Viver do jeito de Cristo.
aceitar os sofrimentos, não reclamar. E na medida que se tem o sofrimento, ele então, e assim ensina lá na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 a 15, no momento dentro desses versículos, São Paulo nos ensina isso. Ser alguém que crê é trazer as marcas de tribulações, conflitos e rejeições sem reclamar. Sem cessar, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus. Quer dizer, quando nós vivemos o mistério da cruz, nós vivemos propriamente uma espiritualidade quenótica, uma espiritualidade. A espiritualidade kenosis, o carisma kenosis, está intimamente ligado com o mistério da cruz. Então, a regra básica, se a gente pudesse resumir, sintetizar tudo, talvez até como dizia São Francisco para os seus confrades, qual que é a regra básica? Olha para a cruz sempre. Não tira da mente, não tira do coração. E falando até como uma expressão simbólica, mas olha sempre para a cruz. A cruz é a tua catequese, a cruz é a tua doutrina, a cruz é o sentido da tua vida espiritual. Tanto que durante um tempo, entre os franciscanos, não se estudava. O estudo propriamente da teologia foi introduzido com Santo Antônio. Quando Santo Antônio vai para os franciscanos, é que convence ali os confrades de que é preciso estudar a teologia, mas para São Francisco a teologia é a cruz, a vida espiritual é a cruz, está sintetizado ali, e ele não está errado de dizer isso, embora os confrades não estudassem propriamente, mas olha, ali está a tua teologia, ali está a tua vida cristã autêntica, ali está o mistério da vida espiritual que você tem que viver, ali todo o ensinamento brota da cruz, e é formidável quando os santos e santas de Deus, e nós encontramos inúmeros, que não sentaram na cadeira de uma escola em nenhum momento da vida, mas que sabem toda a teologia, e alguns até muito melhor do que os grandes estudiosos, porque aprenderam ali na vida de Cristo, aprenderam com o mistério da cruz. Lá na Rede Século XXI, o Padre Eduardo tem insistido agora para a gente conhecer a história de vida de uma mística que se chama Luisa Picarreta, uma mística cristã que era analfabeta, mas que escreveu volumes a respeito da teologia da cruz e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não contém nenhum erro teológico. Depois, Santo Aníbal, que a conheceu, os dois foram, ela era confessor dela, depois foi quem orientou que as obras os escritos fossem publicados, mesmo ela não querendo, porque ela preferia viver no escondimento, sofria muitas dores no corpo, e além de dores no corpo também dores na alma, numa vida mística, mas vivia no silêncio, sem reclamar. E depois de uma noite intensa de sofrimento, quando encontravam com ela durante o dia, é como se não tivesse acontecido nada, e mesmo sofrendo dores no corpo, era como se não tivesse acontecendo nada, e durante quase toda a sua vida, passou em cima de uma cama, sendo alimentado somente com a Eucaristia. Escreveu sem ter sentado no banco da universidade, aprendeu do mistério da cruz e depois do próprio Cristo, com revelações particulares a respeito do mistério da cruz e do mistério da paixão de nosso Senhor. E a gente podia chegar em tantos outros que nunca tiveram a possibilidade de estudar, mas que aprenderam do mistério da cruz o que é uma espiritualidade cristã autêntica, o que é a vida de santidade. Nós temos no nosso tempo inúmeras oportunidades, tanto de leitura, como de estudar, como de formação, para aprender o que é o mistério da cruz, e de onde é que vem a graça que Deus nos concedeu enquanto comunidade.
Quer dizer, teoricamente nós já temos tudo. Teoricamente tudo está ao nosso alcance. Teoricamente tudo está diante dos nossos olhos. Então o que é preciso? É preciso viver. Sem deixar de ser discípulo, sem deixar de estudar, sem deixar de estar na escola do mestre. Mas é preciso viver o mistério da cruz. Então se perguntar assim, o que a cruz afeta a minha vida cristã? Você pode trazer toda a questão teórica da teologia do batismo, mas depois é preciso dizer assim, o que a cruz afeta a minha vida cristã? Afeta é que esse sinal que está marcado na minha alma me chama a viver do jeito de Cristo, me chama a aceitar os sofrimentos, me chama a viver bem a minha vida cristã, me chama a me configurar dia após dia ao Cristo da cruz. E se essa espiritualidade toca a vida de toda a igreja, porque não dá para pensar numa espiritualidade cristã autêntica sem o mistério da cruz, aquele que foi chamado a viver uma espiritualidade quenótica tem muito mais obrigação de viver de acordo com o mistério da cruz. Dia após dia é preciso aprimorar isso. Aprimorar isso. A raiz da santidade está lá no batismo, então está intimamente ligado ao mistério da cruz. Então, com o aprendizado, com o crescimento da vida cristã, é para viver a santidade que está lá, cuja raiz está no batismo, cuja raiz está no mistério da cruz. E depois, a Sagrada Escritura, os teólogos continuam falando muito mais para descrever o que é uma teologia autenticamente cristã. Mas ao falar da vivência cristã, intimamente ligada ao mistério da cruz, fala de uma graça que já está em nós, mas que ainda não se manifestou plenamente. E toda vez que a gente olha para a cruz, seja como símbolo diante dos nossos olhos, seja para lembrar da marca que está na nossa alma, a gente lembra sempre disso, do já e do ainda não. A graça já se manifestou em nós e nós aguardamos que ela se manifeste plenamente quando nós estivermos diante do Senhor. E para estar diante do Senhor definitivamente é preciso viver bem o mistério da cruz, viver bem essa autêntica espiritualidade cristã. Então toda vez que a gente olha para a cruz, nós vislumbramos o que já aconteceu. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos marcados com o selo que nos dá a vida eterna. Já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou aquilo que nós seremos plenamente. É a tensão do já e do ainda não. Já está em nós. Já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou plenamente porque nós aguardamos o dia definitivo. Até chegarmos nesse dia definitivo, é preciso viver bem o mistério da cruz. E é partir do plano teórico para a vivência cristã. Por isso, cada vez que você vai colocar a cruz no seu pescoço e que você beija a cruz, esse beijo da cruz deve ser a mais alta expressão de que você quer viver do jeito de Cristo. Porque aí mesmo que você não saiba de cor as regras todas, quando você olha para a cruz de Cristo, você tem que lembrar, aqui está o sentido da minha vocação, aqui está o sentido da minha vida cristã, aqui está o sentido de uma espiritualidade autêntica, aqui está a graça que vai me dar o céu. E aí você vai se lembrando, a partir do mistério da cruz, de todas as obrigações que implicam para nós como cristãos e para nós como espiritualidade quenótica. A cruz é sempre uma catequese. A cruz é sempre um ensinamento que perpassa toda a nossa vida cristã. Então, toda vez que você olhar para a cruz, lembre do mistério teórico, da graça batismal e daquilo que se impõe a você como cristão e como membro de uma comunidade. Porque depois todas as coisas, ela advém do mistério da cruz. De onde é que vem a igreja? Do mistério da cruz. De onde é que vem a graça que nos dá livre acesso ao coração de Deus? Do mistério da cruz. De onde é que vem a Santíssima Eucaristia? Do mistério da cruz. De onde vem o batismo? Do mistério da cruz. A graça da reconciliação? Do mistério da cruz. Então toda a economia sacramental está intimamente ligada ao mistério da cruz. Então não dá
para ser cristão sem cruz. Não dá para ter uma autêntica espiritualidade sem o mistério da cruz. E não dá para chegar no céu sem viver de fato como homens e mulheres amigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui define bem, como amigos da cruz. Não tirar a cruz, não se ausentar da cruz e viver de acordo com o mistério do Cristo crucificado. Essa é a graça que perpassa toda a nossa vida cristã e que se impõe a nós que decidimos livremente viver uma espiritualidade quenótica. Porque ninguém o fez obrigado. Se impõe a nós que livremente aceitamos o chamado do Senhor para viver dessa forma. Não é possível viver a vida de santidade, uma espiritualidade autenticamente cristã, sem o mistério da cruz. É olhar para a cruz e dizer: o teu mistério me basta, a tua graça me basta, eu quero viver do teu jeito. Quero viver incorporado à cruz, e aí você vai se lembrando de tudo aquilo que é o fundamental para a sua vida cristã. Então, toda vez que você beijar a cruz, é para você se lembrar disso. Quem você é e para onde você vai. E o que você foi chamado a viver. Jesus crucificado é a imagem que não pode sair da nossa mente de jeito nenhum. Amém? Vamos ficar de pé e vamos pedir isso. Você sabe muito bem daquilo que se impõe à sua vida, como vocacionado a viver plenamente a santidade. E a gente se conhece bem, e mais do que ninguém, além de Deus, obviamente, que conhece todas as coisas, nós sabemos como é que nós temos vivido autenticamente a espiritualidade cristã. Se numa base simplesmente teórica, ou se é na praticidade mesmo de se configurar ao Cristo e viver do jeito de Cristo. Curva sua cabeça, se apresente diante do Senhor. A cruz de Cristo é o parâmetro para você fazer a análise da tua vida agora. Olhe para a cruz e trazendo à sua mente mesmo o mistério da cruz, e por meio desse livro, por meio desse catecismo que é a cruz, comece a pensar na sua vida. Como que você tem vivido? Em que sentido a cruz de Cristo define a tua vida cristã? Aqui estamos, Senhor, para olhar para a tua cruz e aprender de ti o que significa viver autenticamente como cristão, como discípulo teu, Senhor. Dá-nos a graça de nunca nos afastarmos, ó Deus, da cruz de Jesus Cristo, de entender o verdadeiro sentido da nossa vida cristã. Dá-nos a graça de voltar à raiz da nossa vida cristã, daquele momento em que estávamos completamente purificados pela graça batismal. Dá-nos a graça de voltar lá, Senhor, onde tudo foi recapitulado, onde nós somos reconciliados com o Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de voltarmos para esse mistério. Nosso coração quer ser inteiramente teu, Senhor. Nosso coração quer ter a marca da cruz, para viver mais do que uma base teórica, mas para viver de acordo com o mistério da tua cruz. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. O céu aguarda os santos, santos que amaram. Santo se faz de amor. O céu aguarda os santos, santos que amaram. Santo se faz de amor. E a santidade é amar Jesus. E a santidade é amar. E a santidade é amar Jesus.
e a santidade é amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Jesus crucificado, dá-me o teu Espírito, ensina-me a te amar, ensina-me a te amar. Pensa essa graça agora, porque só quem pode nos convencer da necessidade de viver a santidade, de viver o mistério da cruz, é o Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, acende em nós o fogo do vosso amor, acende em nós o desejo de viver de acordo com o mistério da cruz. Batiza-nos de novo com o fogo abrasador, para que nos configuremos totalmente a cruz, para que seja marcada no nosso coração, para viver de fato. Nós sabemos, Senhor, que já somos selados pela cruz, mas dá, Senhor, a graça do Espírito para viver de acordo com o mistério da cruz, para entender o sentido do sofrimento na nossa vida, para entender o sentido das dores na nossa vida. Dá-nos, Senhor, a graça do Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito que nos faz compreender de fato para o que nós fomos chamados. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Ah, Jesus, dá, Senhor, o Senhor que é o batizador. Dá no Espírito e ensina-nos a amar o próximo, ensina-nos a amar os nossos inimigos, ensina-nos a amar de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou, pelo ato supremo do mistério da cruz. Dá no Senhor essa graça. Traz, Senhor, a memória de cada um de nós, Senhor. Se porventura nos esquecemos, faz com que a graça do Espírito Santo nos recorde agora daquilo que é essencial para a nossa vida cristã. Obrigado, Jesus. Dá-nos a graça de viver, Senhor. Dá no teu Espírito, Jesus. Imprima na nossa mente aqui, Senhor, o mistério da cruz. Imprima, Senhor, na nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ao receber a Santíssima Eucaristia, lembre-se sempre disso. Primeiro, nós já fomos configurados ao mistério da cruz pela graça batismal, quando nós participamos ativamente da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cada vez que você se aproximar do altar para comungar, a Santa Missa é atualização do mistério da cruz. Cada vez que você se aproximar para comungar, venha com esse desejo. Eu quero viver a cruz. Eu quero viver uma espiritualidade autenticamente cristã. Eu quero me reconfigurar ao Cristo da cruz. Você não está anulando a graça primeira, mas é só no sentido da recordação. Ao me aproximar do altar, que é cruz, ao me aproximar do altar, que é o sacrifício redentor de Cristo, eu quero me reconfigurar para viver autenticamente a minha vida cristã, para viver na santidade. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.